Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Interagindo com a Matemática. Eu sou o professor Rômulo Stefano e hoje nós vamos estudar Sistema de Medidas de Volume. Pessoal, o sistema métrico decimal de volume tem como unidade padrão o metro cúbico. Como nós já estudamos nos sistemas de medidas anteriores, o de comprimento de superfície, todo sistema, então, precisa de uma unidade padrão, uma unidade fundamental. É a partir dessa unidade que vai ser originado, criado os múltiplos e os submúltiplos. Lembrando que os múltiplos são as unidades que são maiores do que essa unidade padrão e os submúltiplos são as unidades que são menores que essa unidade padrão. Então, aqui no sistema de medidas de volume, o metro cúbico é a unidade padrão. O que é esse cúbico? É porque foi elevado aqui, pessoal, a 3, tudo bem? Aqui, ó, esse 3 aqui é exatamente como nós lemos. Cúbico, tá bom? Significa o 3 aí como expoente. Essa unidade padrão origina, então, como nós dissemos, unidades maiores do que ela. Nesse caso, seria o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. Observe a representação simbólica de cada uma dessas unidades. Então, você tem que observar como é escrito, como se lê e como se representa cada unidade. Então, como nós dissemos, além dos múltiplos, é obrigatório nós termos também os submúltiplos, que são as unidades que são menores do que a unidade fundamental, que é o metro cúbico. Nesse caso, para o sistema que nós estamos estudando, nós temos o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Observe mais uma vez como é simbolizado, escrito cada um desses submúltiplos, ok? Então aqui nós podemos verificar as unidades de padrão. Eu coloquei este quadro para que vocês possam observar o nome de cada unidade, o símbolo que cada uma representa e o valor que cada uma representa em metro cúbico. Então aqui você tem aqui o valor do quilômetro cúbico. Observe aí que ele deverá possuir 9 zeros. Do hectômetro cúbico tem que ter 6 zeros. Do decâmetro cúbico, 3 zeros. O metro cúbico não possui zero, é apenas 1 metro cúbico. Já o decímetro cúbico são unidades menores que a unidade padrão, tem 3 casas decimais. O centímetro cúbico possuirá 6 casas decimais e o milímetro cúbico possuirá 9 casas decimais, certo? Então vamos adiante. A transformação de unidade, observe novamente que o esquema ele é muito semelhante aos dois sistemas já estudados. Portanto, o que nos modifica é que nós estamos trabalhando com as grandezas, as medidas elevado ao cubo. Se ela é elevada ao cubo, a variação de uma unidade para outra vai ser 1000. Esse cubo significa exatamente esses 3 zeros que nós temos na variação, nesse caso, 1000. A regra de transformação é a mesma que foi utilizada no comprimento e na superfície. Então, quer dizer que de unidade superior para unidade inferior, nós vamos multiplicar. E se for de unidade inferior para superior, nós iremos dividir. Observe nosso exemplo. Transforme 5 km cúbicos em metro cúbico. Primeira coisa que você olhar é o nosso esquema, nossa tabela. Observe que nós temos saindo daqui, ó, de quilômetro cúbico e nós queremos ir para metro cúbico. A variação é que nós temos 1, 2, 3 variações para chegar até metro cúbico. Então você vai ter quantos zeros? 3 zeros aqui, mais 3, mais 3. Então é 9. Então eu pego aqui e multiplico por 1 seguidos de 9 zeros. Quando você multiplicar, 5 vezes 1, repetiu 5 e considerei os zeros. Lembre-se que nós podemos ter números decimais em que quando eu multiplico a vírgula, desce. Quando acaba os números, a gente pode acrescentar os zeros. Tranquilo? E podemos ter, agora no segundo exemplo, 12 milímetros cúbicos em decâmetro cúbico. Nesse caso, nós temos uma unidade inferior para uma unidade superior. Nós devemos fazer o quê? Dividir. Aí, novamente, nós observamos quantas variações nós vamos ter de metro cúbico para centímetro cúbico e depois de decímetro cúbico para metro cúbico e depois decâmetro cúbico.
Então, teriam 4 variações, 4 vezes 3 zeros, daria 12 zeros. Então, aqui nós temos o 1 seguido de 12 zeros. O que nós fizemos aí? Nós temos que colocar 12 casas decimais, porque nós estamos dividindo. A vírgula está escondida, então ela deve subir. Quando eu multiplico, a vírgula desce. Quando eu divido, a vírgula sobe. Lembra que nós já falamos isso nas aulas passadas, que nós já estudamos o sistema de comprimento e de superfície? Pois a mesma regra se aplica aqui no volume. Então, nós vamos aqui subir. A vírgula estava aqui escondida, atrás do 2, e sobe quantas casas? 12 casas. Quem indica a quantidade de casas? É a quantidade de zeros que nós temos. Tudo bem? Então, eu subi 12 casas e deu exatamente esse número aqui, transformado em decâmetro cúbico. Uma coisa importante para você é o paralelepípedo, que eu gostaria que vocês aprendessem a fórmula do cálculo do volume do paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? É uma figura, por exemplo, como a piscina. Imagine a piscina retangular. Aí eu quero saber qual é o volume que aquela piscina tem. Como é que eu faço? Aquela piscina, ela possui um comprimento, ela possui a largura e ela também tem a altura, que no caso é a profundidade dela. Para mim saber qual é o volume daquela piscina, eu pego as 3 medidas e multiplico. Simples e fácil. Multiplico o comprimento pela largura e depois pela altura. O resultado vai ser dado uma unidade do metro, ou uma unidade do volume, ou metro cúbico, ou decímetro cúbico, qualquer um das unidades, das medidas, desde que seja elevado ao cubo. Então aqui a fórmula, esse V significa volume do paralelepípedo, o A é comprimento, o B significa largura e o C altura. Observe esse exemplo aqui. Eu tenho um aquário que tem um formato de paralelepípedo com as seguintes dimensões. Então ele mede daqui para cá o comprimento 50, largura 20 e a sua altura 15. Para mim saber o volume, eu tenho que multiplicar entre eles. Você observe qual é a pergunta. Determine quantos litros d'água. Mas nós não trabalhamos ainda com litro, certo? Nós só estamos trabalhando com as unidades de volume. Então nós vamos calcular o volume e depois, daqui a pouco, nós vamos estudar o sistema de capacidade. Né? A unidade fundamental é o litro. Aí nós vamos ver que o volume tem uma relação com as medidas de capacidade. Então, determine quantos litros de água são necessários para encher o aquário. Então, aqui aplicando a fórmula, comprimento vezes largura vezes altura, multiplico, lembrando que você só pode multiplicar se as unidades forem a mesma. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Aqui é centímetro, aqui é centímetro e é centímetro. Como as unidades são as mesmas em cada medida, eu posso multiplicar. Se elas fossem diferentes, teria que fazer transformação para todas ficarem iguais e depois multiplicar. Nesse caso aqui, quando eu juntei centímetro vezes centímetro vezes centímetro, como é volume, tem que dar elevado ao cubo. Então aqui nós temos 15.000 centímetros cúbicos. Observe aqui o segundo exemplo. O degrau de uma escada lembra a forma de um paralelepípedo com as seguintes dimensões: 1 metro de comprimento, meio metro de largura e 4 metros de altura. Nós já observamos aí que as medidas têm a mesma unidade. Todas são dadas em metro. Ele quer que nós determinamos o volume total do concreto gasto na construção dessa escada, sabendo que ela é construída de 20 degraus. Então eu preciso saber qual é o volume de um degrau. E depois é que eu vou saber qual é o volume dos 20 degraus. Tudo bem? Então aí a gente sai multiplicando as medidas. O volume do degrau é 1 vezes 0,5 vezes 0,4, todos em metro. Então aqui nós acabamos por achar por 0,2 metros cúbicos. Mas ele quer saber o volume total da escada. Então eu pego o volume que nós encontramos de um degrau e multiplico pela quantidade de degraus. E nesse caso aqui é 20. Então 0,20 vezes 20, 4 metros cúbicos. Observado isso aqui no sistema de medidas de volume, nós vamos agora iniciar o sistema de medidas de capacidade. Você vai ver que esses sistemas são muito fáceis. Quando a gente presta atenção e aprende como resolver as transformações às unidades padrões, eles são muito semelhantes. Então agora nós vamos ver o de capacidade, certo? Cada recipiente, né? Cada objeto ele tem uma capacidade. Os principais que a gente mais escuta é o litro e o mililitro.
Então, o volume de capacidade, a unidade padrão é o litro. E esse litro, que é a unidade padrão, forma múltiplos e submúltiplos, como já estudado nos sistemas anteriores. Nos múltiplos é o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Observe como é simbolizado. É KL, HL, DAL. Observe que um quilolitro vale 1000 litros. Um hectolitro, 100 litros. E o decalitro é 10 litros. Então, eu já posso adiantar para você que o sistema de capacidade ela possui a mesma variação lá do sistema de comprimento. Você lembra que a gente disse que 1 quilograma vale 1000 quilos ou 1000 gramas. Gente, desculpa. Nada de esquece isso aí. Vamos, comprimento. 1 quilômetro vale 1000 metros. 1 hectômetro valeria 100 metros. E 1 decâmetro valeria 10 metros. Então, é muito semelhante com o de capacidade, em que 1 quilolitro vale 1000 litros, 1 hectolitro vale 100 litros e 1 decalitro 10 litros. Ok? Os submúltiplos é o decilitro, centilitro e o mililitro. Observe também como é a simbologia de cada um. O decilitro é 1/10 do litro, o centilitro é 1/100 do litro e o mililitro é 1/1000 do litro. As unidades de medidas estão aqui propostas para nós. Eu coloquei quem são as unidades, os símbolos e o valor da classe de equivalência. Tudo bem? Indo adiante. A transformação de unidade ela é muito semelhante. Observe que a variação dela é de 10 em 10. É a mesma variação lá do sistema de comprimento. O que muda são as unidades, porque neste caso aqui desse sistema, a unidade padrão é o litro. Então, todas as unidades têm que estar presente o litro, como hectolitro, decalitro, o hectolitro, decilitro, centilitro e o mililitro. E aqui a regra de transformação é a mesma. Se eu quiser transformar uma unidade superior para uma inferior, eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000, 10.000, 100.000 ou 1 milhão. Se eu quiser transformar de unidade inferior para superior, eu vou dividir por algum desses valores, dependendo da quantidade de casas em que vai variar a unidade. Observe nosso exemplo. Transforme 7,15 quilolitro em decilitro. Então, eu tenho aqui 7,15 vezes... Olha, quilolitro está aqui, né, gente? Aqui, ó, quilolitro. Decilitro está aqui. Aí você observa quantos 10 tem. 1, 2, 3, 4. Para chegar aqui, né? Ó. Então, eu tenho 4. Então, eu tenho 10.000. Então, eu sei que eu tenho uma unidade superior para inferior. Eu vou multiplicar. Neste caso aqui, a vírgula tem que descer, porque eu estou multiplicando. Desce quantas casas? Quantos zeros eu tenho? 4. Desci 1, 2 e acrescentei 2 zeros. Então, tem 71.500 decilitros. Transforme 90,6 ml em litro. Então, aqui eu tenho o ml, que está aqui, e eu vou transformar em litro. Unidade inferior para superior está subindo quantas casas? 1, 2, 3. Então, divide por 1000. Nós sabemos que ao dividir por 1000, nesse caso, como é números decimais, a vírgula tem que subir. Quantas casas? 3. Se eu já tinha uma casa aqui, mais 3, vai ter que ter no final 4. Então, subindo, nós temos... estava aqui a vírgula, né? Então, subiu 1, 2, 3. Acabou o número, acrescentei o 0. Botei a vírgula e acrescentei o outro 0. Em litro. Lembre-se que toda vez que nós estamos transformando, nós temos no final colocar qual é a unidade em que foi transformado. Tudo bem? Eu quero que também vocês aprendam que a relação do volume com capacidade. Lembra que nós fizemos um problema em que fizemos o problema todo em volume, mas pedia a resposta em litro, então pedia em capacidade. Portanto, existe uma relação entre o sistema de medidas de volume e o sistema de capacidade. Observe isso aqui comigo. Ó. Então, você tem que ter o seguinte, que 1 metro cúbico, que é o metro cúbico, vale 1 quilolitro. Isso é muito importante. 1 decímetro cúbico vale 1 litro. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, você tem que anotar esta relação. Ela é muito importante. Observe aqui esse esquema. O volume e capacidade. Observe que se eu tenho, por exemplo, 5... Deixa eu anotar bem aqui para nós. Em decímetro cúbico. Eu tenho 5 decímetro cúbico. É a mesma coisa eu estar dizendo que eu tenho 5 litros. Por quê? Porque decímetro cúbico é igual a litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro.
Então, a mesma quantidade que eu tiver em decímetro cúbico é a mesma quantidade que eu vou ter em litro. Observe outra coisa aqui. O centímetro cúbico, ele é a mesma quantidade em mililitro. Se eu tiver 20 centímetros cúbicos, eu tenho 20 ml. Se eu tenho 20 mililitros, eu tenho 20 centímetros cúbicos. Eu posso transformar, gente, aqui, ó, por exemplo, o mililitro para centímetro cúbico. Posso. E aqui eu posso transformar para decímetro cúbico e depois de transformar para litro, que é um esquema muito prático para nós. Observe outra coisa também, aqui eu tenho um metro cúbico que vale 1 quilolitro. Se, por exemplo, eu tenho 10 quilolitros, é a mesma coisa que eu estou dizendo que eu tenho 10 metros cúbicos. Se eu tenho 5 metros cúbicos, eu tenho 5 quilolitros. Tudo bem? Então, este é o esquema que é necessário você aprender. Tá? Aqui, observe, se eu quiser transformar de quilolitro para litro, a gente sabe que devemos dividir por 1000. E sendo aqui dando em litro, eu posso transformar em volume, que é em decímetro cúbico. Certo? Aqui eu posso também pegar o litro, dividir por 1000, que dá em ml, e transformar o ml para centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Nesse caso que a seta está apontando para os dois lados, quer dizer que é o mesmo valor, só muda a unidade. Tudo bem? Agora, nesses casos aqui, a gente tem que fazer as transformações necessárias. Ok? Agora, observe esse exemplo aqui. O volume interno de um reservatório de gasolina é 7.500.000 centímetros cúbicos. Observe que o volume foi dado, mas a resposta que ele quer é em litros, então eu tenho que ter. Neste caso aí do problema, ele está se referindo a volume e a capacidade, então ele vai usar a relação. Observe quantos litros de gasolina cabe nesse reservatório. Observe que o nosso reservatório está dado em volume aqui dele, ó, 7.500.000 centímetros cúbicos. Eu tenho então, observando esse esquema, se ele está em centímetros cúbicos e quer saber quantos litros, eu preciso transformar o centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então eu preciso fazer o que para transformar? Eu preciso exatamente fazer isso aqui, certo? Então vamos lá. Observa aqui comigo o que é que eu fiz. Eu multipliquei por 1000, não é isso? Exatamente. Aí deu esse valor aqui, ó, para nós, certo? Centímetro cúbico para decímetro cúbico. Aí depois deu esse valor foi dado em decímetro cúbico, e esse decímetro cúbico, nós já temos a relação aqui, que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, esse valor todinho que foi dado em decímetro cúbico é o mesmo valor que vai ser dado em litros, ok? Esse é o momento de nós tirarmos as dúvidas, estou aberto aí para responder a elas. Pode utilizar o chat ou o nosso grupo de WhatsApp, certo? Bons estudos a todos, aguardo vocês.